Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do canal Lendo com a Beth. Assassinato no Expresso do Oriente. Agatha Christie. Tradução de Arquibaldo Figueira. Editora Nova Fronteira. Parte 1. Os fatos. Capítulo 1. Um passageiro importante do Taurus Express. Eram 5 horas de uma manhã de inverno na Síria. Ao longo da plataforma de Alepo, o trem pomposamente anunciado nos guias turísticos como Tauro Express. Carro-restaurante, carro-dormitório, dos vagões com poltronas para os passageiros. À subida para o carro-dormitório, um jovem tenente francês, resplandecente em seu uniforme, conversava com um homem pequenino, agasalhado até as orelhas, e do qual tudo que se podia ver era a ponta avermelhada do nariz e as pontas de um bigode curvo voltadas para cima. O frio estava de congelar, e a tarefa de apresentar as despedidas a uma visita importante não era de causar inveja a ninguém. Mas o tenente Dubosc a desempenhava resolutamente, com frases graciosas no francês polido. Não que ele tivesse qualquer noção sobre o que se passava. Tinha havido rumores, é claro, como sempre ocorre nesses casos. O general, o seu general, ficara dia a dia mais irritado. Foi quando chegou o belga, parece que da Inglaterra. Uma semana se passara, uma semana de curiosa tensão. E certas coisas haviam acontecido. Um oficial muito distinto se suicidara, outro se demitira. Rostos angustiados subitamente perderam a sua angústia, certas precauções militares foram relaxadas, e o general do tenente Dubosc, de repente pareceu ter ficado 10 anos mais jovem. Dubosc recordou parte da conversa que ouvira entre o general e o estrangeiro. "Você nos salvou, mon cher", dissera ele emocionado, os grandes bigodes brancos tremendo. "Você salvou a honra do exército francês e evitou um grande derramamento de sangue. Como poderia agradecer-lhe por ter atendido ao meu chamado, por ter vindo tão longe?" O estrangeiro, seu nome Monsieur Hercule Poirot, dera uma resposta adequada, na qual incluiu a pergunta: "Mas o senhor não se lembra de ter me salvo a vida uma vez?" O general fez outra observação adequada, afastando qualquer mérito pelo que fizera no passado, e sem mais falar em França, Bélgica, glória, honra ou coisas semelhantes, os dois se abraçaram, encerrando a conversa. O tenente Dubosc permanecia sem saber nada sobre o que significava aquilo tudo. Mas como recebera a missão de acompanhar Monsieur Poirot até o Taurus Express, tratava de cumprimentá-la com todo aquele zelo e dedicação que caracterizam um oficial com uma carreira promissora pela frente. "Hoje é domingo", disse o tenente, "e amanhã à tarde o senhor estará em Istambul." Aquela não era a primeira vez que fazia tal observação. As conversas de plataforma, antes da partida de um trem, costumam ser repetitivas. "Isso mesmo", concordou Monsieur Poirot. "E o senhor, creio eu, pretende demorar-se por alguns dias, não?" "Mais oui. Nunca estive em Istambul. Seria uma pena passar por lá, começar." Estalou os dedos significativamente. "Não há pressa. Ficarei lá como turista por alguns dias." "A igreja de Santa Sofia é muito bela", observou o tenente, embora jamais tivesse estado lá. Um vento frio passou sibilando pela plataforma. Os dois homens tremeram. O tenente Dubosc olhou de relance para seu relógio. 5 para as 5, só 5 minutos mais. Notando que o outro reparara no seu movimento, tratou de retomar a conversa. "Pouca gente viaja nesta época do ano", observou, lançando um olhar para as janelas do carro-dormitório pouco acima deles. "Isso mesmo", concordou Monsieur Poirot. "Faço votos que o senhor não fique gelado no Taurus."
Isso acontece? Tem acontecido sim, mas este ano ainda não. Façamos votos então, disse Poirot. As previsões do tempo da Europa não são boas. Muito ruins. Há muita neve nos Balcãs. Na Alemanha também, ouvi dizer. Eh bien, observou o tenente Dubosc, percebendo que outra pausa estava para acontecer. Amanhã às 7h40 da noite, o senhor estará em Constantinopla. Sim, concordou Monsieur Poirot com desespero. A igreja, ouvi dizer, é muito bonita. Magnífica, creio eu. Pouco acima, a persiana de uma das janelas do carro dormitório se abriu e uma moça olhou para fora. Mary Debenham tinha dormido pouco desde que deixara Bagdá na quinta-feira anterior. Não tinha dormido o suficiente nem no trem para Kirkuk, nem para a casa de repouso em Mossul, nem na noite seguinte novamente no trem. Agora, cansada de estar acordada naquela cabina superaquecida, levantou-se e observava o exterior. Isso deve ser Alepo. Nada para ver, é claro, só uma longa e mal iluminada plataforma, onde de algum lugar vinha o barulho de uma furiosa altercação em árabe. 2 homens falando francês logo abaixo da janela. Um oficial francês, outro um homem pequenino com bigodes enormes. Ela sorriu sem entusiasmo. Jamais vira uma pessoa tão agasalhada. Deveria estar muito frio lá fora. Esta era a razão de terem aquecido tanto o trem. Tentou forçar a janela para baixo, mas ela não desceu. O despachante aproximou-se dos 2 homens. O trem ia partir, avisou. Melhor o senhor subir. O homem pequeno tirou o chapéu, mostrando uma cabeça oval. Apesar de suas preocupações, Mary Debenham sorriu. Um sujeito ridículo aquele. O tipo de homem que ela jamais consideraria seriamente. O tenente Dubosc dizia suas frases de despedida. Havia pensado nelas de antemão, guardando-as até o último minuto. Um belo fraseado, muito polido. Para não ser sobrepujado, Monsieur Poirot respondeu no estilo. A bordo, monsieur, disse o despachante. Com um ar de infinita relutância, Monsieur Poirot subiu ao trem, o despachante atrás dele. Acenou. O tenente Dubosc fez uma continência. O trem, guinchando nos trilhos, começou a movimentar-se lentamente. Enfin, murmurou Hercule Poirot. Exclamou o tenente, sentindo nos ossos o ar gelado. Voilà, monsieur. O condutor apontou, num gesto dramático, a beleza de sua cabina e a perfeição com que sua bagagem fora disposta, e prosseguiu. A pequena valise, monsieur, eu a coloquei aqui. Sua mão estendida era bem sugestiva. Monsieur Poirot colocou nela uma cédula dobrada. Merci, monsieur. Já tenho seus bilhetes e preciso, por favor, do passaporte. Sua viagem termina em Istambul, certo? Monsieur Poirot fez um sim com a cabeça. Não há muitos passageiros no trem, imagino. Não, monsieur. Tenho apenas 2 outros passageiros, ambos ingleses, um coronel da Índia e uma jovem senhora de Bagdá. O senhor quer alguma coisa? Poirot pediu uma garrafa pequena de Perrier. 5 da manhã é um horário aborrecido para tomar um trem. Faltavam ainda 2 horas até clarear. Lembrando-se da noite mal dormida e da missão delicada que acabava de cumprir com êxito, encostou-se num canto e adormeceu. Quando acordou, eram 9h30. Dirigiu seu carro ao restaurante para um café quente. Havia apenas um passageiro naquele momento. A moça inglesa da qual o condutor falara era morena, alta e esguia, talvez uns 28 anos de idade. Havia um quê de eficiência na sua maneira de tomar o de jejum e no modo de pedir mais café ao garçom, o que revelava seu conhecimento do mundo e das viagens. Usava um traje escuro de viagem, feito de um tecido eminentemente adequado à atmosfera aquecida do trem. Sem mais o que fazer, Monsieur Poirot distraiu-se, estudando-a disfarçadamente. Ela era, pensou, o tipo de moça que sabe tomar conta de si mesma com facilidade. Esteja onde estiver. Tinha equilíbrio e eficiência. Ele chegou a gostar da regularidade das suas refeições e da delicada palidez de sua pele. Apreciou o negro dos cabelos ondulados e os olhos frios impessoais cinzentos.
mas era apenas um pouco eficiente demais para ser chamada daquilo que ele considerava de Jolie femme. Outra pessoa entrou no restaurante. Era um homem alto, de seus 40 ou 50 anos, de figura magra e pele morena, com cabelos das têmporas embranquecendo. O coronel da Índia, disse Poirot a si mesmo. O recém-chegado inclinou-se na direção da moça. Bom dia, Miss Debenham. Bom dia, coronel Arbuthnot. O coronel estava de pé, com uma das mãos na cadeira em frente à dela. Importa-se? Claro que não. Sente-se. A senhorita sabe, o de jejum não é bem uma refeição para conversas. Compreendo, mas eu não mordo. O coronel sentou-se. Rapaz, chamou, traga-me ovos e café. Seus olhos pousaram um momento sobre Hercule Poirot, mas com indiferença. Conhecendo bem os ingleses, Poirot imaginou o que ia no pensamento do outro. Apenas mais um maldito estrangeiro. Fazendo justiça à sua nacionalidade, os dois ingleses não conversavam muito. Apenas trocavam uma palavra ou outra e logo a moça levantou-se, dirigindo-se à cabina. No almoço, os dois voltaram a sentar-se à mesma mesa e mais uma vez ignoraram o terceiro passageiro. Mas sua conversa foi mais animada que no café. O coronel Arbuthnot falava de Punjab e de vez em quando fazia uma ou outra pergunta sobre Bagdá, sendo informado de que a moça trabalhara como governanta. Ao longo da conversa descobriram que tinham alguns amigos em comum, o que imediatamente os tornou mais próximos e menos secos. Falaram de um tal de Tommy e de um Jerry qualquer coisa. O coronel perguntou se ela ia diretamente à Inglaterra ou se pararia um pouco em Istambul. Não, vou direto. Mas não é uma pena? Fiz esta viagem na vinda há 2 anos e passei 3 dias em Istambul. Ah, sim, mas fico contente por estar indo diretamente à Inglaterra, porque também vou. O coronel, ao dizer isso, inclinou-se um pouco e seu rosto ficou levemente mascorado. É que o Poirot pensou. Oportunista, o nosso coronel. Viajar de trem é tão perigoso quanto por mar. Miss Debenham limitou-se a dizer que isso seria bom e o fez num tom de reprimenda. O coronel, que o Poirot observou, acompanhou-a até sua cabina. Pouco depois, paravam para apreciar a magnífica paisagem que se mostrava ao Taurus. Ao passarem pelo Cilician Gates, a moça ao lado do coronel no corredor deixou escapar um suspiro. Poirot, perto deles, pôde ouvi-la dizer baixinho. É tão lindo. Eu gostaria... Sim? Gostaria de poder aproveitar tudo aquilo. Arbuthnot não respondeu. Seu rosto adquiria um aspecto mais austero e brutal. Agradeceria a Deus que você estivesse fora de tudo isso. Apresse-se, por favor. Apresse-se. Oh, mas é claro. O coronel lançou um olhar aborrecido na direção de Poirot e prosseguiu. Não me agrada a ideia de vê-la como uma governanta à disposição do estalar dos dedos de mães dominadoras de seus filhos mimados. Ela deu uma gargalhada sem poder controlar-se e disse, você não deve pensar assim. A governanta do tipo gata borralheira tornou-se hoje um mito. Posso garantir-lhe que, comigo, os patrões é que têm medo de ser incomodados por mim. Calaram-se. Arbuthnot talvez tivesse ficado envergonhado do conceito precipitado. Poirot disse para si mesmo que acabava de ver uma pequena comédia, e mais tarde teria de lembrar-se dela. Cerca de 11h30 da noite, o trem chegou a Konya. Os dois ingleses saíram para esticar as pernas, caminhando para cima e para baixo ao longo da plataforma gelada. Poirot passou algum tempo observando da janela a movimentação e decidiu que um pouco de ar fresco não seria de todo mal. Vestiu todos os agasalhos de que dispunha, incluindo as galochas, e desceu a plataforma, caminhando na direção da locomotiva. Ouvindo vozes, percebeu 2 vultos perto de um vagão de carga. Arbuthnot falava. Mary, agora não, por favor, não. Quando tudo estiver acabado, quando tudo estiver para trás, então... Poirot deu meia volta discretamente. Pensou como era difícil naquela voz reconhecer a frieza de Miss Debenham
e achou tudo muito estranho. No dia seguinte, ficou perguntando a si mesmo qual seria a razão daquela discussão. Os dois falavam-se pouco e a moça, com olheiras profundas, parecia angustiada. Cerca das 2:30 da tarde, o trem parou. Das janelas viam-se as cabeças de várias pessoas. Um pequeno grupo de homens do lado de fora discutia e apontava para alguma coisa debaixo do carro-restaurante. Poirot saiu da cabina e perguntou ao camareiro o que havia acontecido. Ao ter a resposta, voltou a cabeça e quase esbarrou em Miss Debenham, que estava bem atrás dele. A moça, quase sem poder respirar, perguntou-lhe em francês: "O que houve? O que está nos retendo?" "Nada, mademoiselle. Apenas alguma coisa que pegou fogo sob o carro-restaurante. Nada de sério. Eles estão consertando tudo agora. Não há qualquer perigo, posso garantir." Miss Debenham gesticulou como se pouco se importasse com a ideia do perigo. Sim, compreendo. Mas o tempo? O tempo? Sim, isso vai nos atrasar? Possivelmente. Mas não podemos ter qualquer atraso. O trem chega às 6:55 e ainda se tem de cruzar o Bósforo para pegar o Simplon Orient Express. Do outro lado, às 9 horas. Se houver um atraso de 1 ou 2 horas, perderemos a conexão. É bem possível. Poirot olhou-a com curiosidade. A mão pousada na janela não estava firme, seus lábios tremiam. Isso a perturba muito, mademoiselle? Sim, muito. Preciso pegar aquele trem. Miss Debenham afastou-se de Poirot e foi ao encontro do coronel Arbuthnot no outro extremo do corredor. Sua apreensão, entretanto, era injustificada. 10 minutos após, o trem retomou a viagem. Chegaram a Rue da Passer com apenas 5 minutos de atraso, recuperando parte do tempo perdido. O Bósforo estava bravio e Poirot não gostou da travessia. Separara-se dos companheiros de viagem e desde então os perdera de vista. Chegando à Ponte Galata, rumou diretamente para o Hotel Tocatlian. Capítulo 2. O Hotel Tocatlian. No Tocatlian, Hercule Poirot pediu um apartamento-recepção e encaminhou-se à portaria em busca da correspondência. 3 cartas e um telegrama o esperavam. Suas sobrancelhas se elevaram um pouco ao ver o telegrama. Afinal, aquilo era algo inesperado. Abriu-o com a calma habitual. A mensagem datilografada era clara. Tudo o que previa sobre o caso Kastner aconteceu inesperadamente. Favor regressar imediatamente. Voilà, que isso é de pasmar, murmurou olhando o relógio da parede e voltou ao chefe da portaria. Tenho de partir esta noite. A que horas sai o Simplon Orient? Às 9, monsieur. Poderia arranjar-me um leito? Certamente, monsieur. Não há problema nesta época do ano. Os trens andam quase vazios. Primeira classe ou segunda? Primeira. Très bien, monsieur. Até onde o senhor vai? Londres. Bien, monsieur. Vou arranjar uma passagem para Londres e reservar-lhe um leito no carro dormitório do coach Istambul-Calais. Poirot olhou novamente para o relógio. Eram 7:50. Há tempo de jantar? Estou certo que sim, monsieur. O pequeno belga agradeceu com um aceno de cabeça, foi à recepção, cancelou a reserva do apartamento e atravessou o salão, seguindo para o restaurante. Fazia o pedido ao garçom quando uma mão tocou-lhe o ombro e de trás alguém lhe disse: Ah, meu velho, que prazer inesperado! Era um homem idoso, atarracado, os cabelos cortados em bronze. Sorria prazerosamente. Poirot levantou-se. Monsieur Bock! Monsieur Poirot. Bock, um belga, era diretor da Companhia Internationale de Wagonlit. Há muitos anos conhecia a ex-estrela da força policial belga. Está bem longe de casa, mon cher? Oui, pequeno caso na Síria. Ah, e quando volta? Esta noite. Excelente, eu também. Quero dizer, vou até Lausanne, onde tenho alguns negócios. O senhor viaja no Simplon Orient? Sim, acabo de pedir que me arranjem um leito. Pensava em ficar alguns dias por aqui, mas recebi um telegrama chamando-me à Inglaterra em face de uma coisa importante. Ah, les affaires!
Les affaires. Mas o senhor está no alto, Mas o senhor está no alto, Monvier. É que o Poirot tentou parecer modesto. Bock sorriu, dizendo que mais tarde voltariam a se encontrar. O detetive concentrou-se no trabalho de manter os bigodes fora da sopa. Acabando, olhou à sua volta, aguardando o segundo prato. Havia uma meia dúzia de pessoas no restaurante. Entre elas, duas pareceram-lhe de especial interesse. Sentavam-se não muito longe. Uma jovem era um americano simpático de uns 30 anos, mas não fora ele, e sim o seu companheiro, que despertara a atenção do detetive. Tratava-se de um homem de uns 60 ou 70 anos, que de perto tinha o aspecto suave de um filantropo. Cabeça ligeiramente calva, testa alta, sorriso mostrando a brancura dos dentes artificiais, tudo indicava uma personalidade benevolente, à exceção de uns olhos pequenos, fundos, estudiosos. E não era só isso. Quando o homem, observando qualquer coisa ao companheiro, deu uma espiada em volta, seus olhos pousaram por alguns segundos sobre Poirot, e naquele momento, mostrando-se tensos e maliciosos. Levantou-se. Pague a conta, Hector, disse num tom seco, mas suave, perigoso. Quando Poirot voltou a encontrar-se com um amigo no saguão, os dois prepararam-se para deixar o hotel. A bagagem estava sendo trazida para baixo, sob a supervisão do mais jovem. Tudo pronto agora, Mr. Cratchit, disse ele, abrindo a porta de vidro. O mais velho concordou num resmungo e saiu. Eh bien, disse Poirot, que acha daqueles dois? São americanos, respondeu Bock. Certamente são americanos, mas perguntei o que achava deles. O mais jovem parece muito simpático. E o outro? Para dizer-lhe a verdade, meu amigo, não me importei muito com ele. Deu-me uma impressão desagradável. E a você? Poirot pensou um pouco e respondeu. Quando passou por mim no restaurante, tive uma impressão muito estranha. Foi como se um animal selvagem, um animal muito selvagem, você compreende, passasse por mim. E ainda assim ele parecia ser muito respeitável. Precisamente. O corpo, a jaula, tudo muito respeitável. Mas um animal sempre alerta, olhando tudo de trás das grades. Você é muito engraçado, Monvier, disse o Monsieur Bock. Talvez, mas não pude me livrar da sensação de que o diabo tivesse passado bem perto de mim. Aquele respeitável cavalheiro americano? Aquele respeitável cavalheiro americano. Bem, disse Bock, afável, há muitos diabos à solta pelo mundo. Naquele momento a porta de vidro abriu-se e o chefe da portaria, num ar preocupado, apareceu. Extraordinário, monsieur. Não há um só leito disponível na primeira classe daquele trem. Comment? Bradou Bock. Mas nesta época do ano? Ah, com certeza uma caravana de jornalistas. Ou de políticos? Não sei, meu senhor, disse o empregado do hotel respeitosamente, mas as coisas estão realmente nesse pé. Bem, Bock voltou-se para Poirot. Não se preocupe, meu amigo. Arranjaremos alguma coisa. Há sempre uma cabina, a número 16, que não pode ser ocupada. O condutor providenciará tudo. Sorriu, olhou para o relógio na parede. Mas venha, é hora de partir. Na estação, Monsieur Bock foi recebido respeitosamente pelo condutor no uniforme marrom de wagon-lit. Boa noite, monsieur. Sua cabine é a número 1. Os carregadores começaram a levar a bagagem para o vagão. Os letreiros proclamavam o seu destino. Istambul, Trieste, Calais. Ouvi dizer que o senhor está lotado hoje? É incrível, monsieur. Parece que todo mundo resolveu viajar esta noite. Tanto faz, mas preciso arranjar lugar para este cavalheiro. É um amigo meu. Ele pode ficar com o número 16. Está ocupada, monsieur. O quê? A número 16? Estabeleceu-se um clima de compreensão e o condutor sorriu. Era um homem alto, amarelado, de meia idade. Mas sim, senhor. Como lhe disse, estamos lotados. Afinal, o que está havendo? Perguntou Bock, irritado. Há uma conferência em algum lugar? É uma caravana? Não, monsieur.
puro acaso. Simplesmente parece que todo mundo escolheu esta noite para viajar. Bock estalou a língua aborrecido. Em Belgrado, disse, haverá o noturno de Atenas. Há também o Coach Bucareste-Paris, mas não chegaremos a Belgrado antes das 8 de amanhã. O problema é para hoje. Há algum leito vago na segunda classe? Há um, monsieur. Bem, então, mas só pode ser tomado por uma mulher. Já existe uma senhora alemã na cabina, uma dama de companhia. Lá, disse Bock. Isso é horrível. Não se aborreça, meu amigo, interrompeu Poirot. Viajarei num carro comum. Ainda não, retrucou Bock, dirigindo-se de novo ao condutor. Todos os passageiros já chegaram? É verdade, lembrou-se o homem. Há um passageiro que ainda não se apresentou. Qual? Leito número 7, segunda classe. O cavalheiro ainda não chegou e já são 8:45. Quem é ele? Um inglês, respondeu o condutor, consultando a lista. Mr. Harris. Um nome de bom presságio, disse Poirot. Lee Dickens. Monsieur Harris não chegará. Põe a bagagem de Monsieur no número 7, ordenou Bock. E se esse Mr. Harris chegar, diga-lhe que está muito atrasado e os leitos não podem ser retidos por tanto tempo. Daremos um jeito, de um modo ou de outro. Quem se importa com Mr. Harris? Como quiser, monsieur, respondeu o condutor e instruiu o carregador sobre a bagagem. Em seguida, deu passagem para que Poirot subisse ao trem. Tout à fait, bon monsieur, indicou a penúltima cabina. Poirot atravessou o corredor com dificuldade. Todos os passageiros estavam fora de suas cabinas. Seus pardons, ditos com polidez, eram ouvidos com a regularidade de um relógio. Finalmente, chegou à cabina. Mas lá dentro, mexendo numa mala, estava um americano jovem e alto do Tocatlian. Demonstrou mau humor à chegada do detetive. Com licença, observou, mas o senhor parece ter se enganado. Je crois que vous avez un erreur. Poirot respondeu em inglês. O senhor é Mr. Harris? Não, meu nome é McQueen. O condutor da vagão interrompeu por sobre o ombro de Poirot. Num tom apologético, quase sem ar, disse. Não há mais leitos disponíveis, senhor. O cavalheiro terá que ficar aqui. O condutor levantou a janela ao mesmo tempo em que falava e começou a arrumar a bagagem de Poirot, que se divertia com a confusão. Aquele passageiro certamente prometera ao condutor uma boa gorjeta se pudesse ficar só na cabina, mas as mais eficientes das gorjetas de nada vale quando o diretor da companhia está a bordo e sai dando ordens. O condutor retirou-se depois de colocar as malas nas prateleiras. Voilà, monsieur, apontou, tudo arrumado. O seu leito é o de cima, número 7. Partiremos num minuto. Saiu depressa e Poirot acomodou-se afinal na cabina. Coisa rara esta, observou num tom amável. Um condutor de Wagon-Lit arrumando a bagagem. Isto é inédito. O americano sorriu. Evidentemente, já se passara o aborrecimento e ele provavelmente decidira que de nada adiantava irritar-se. Melhor seria encarar o problema filosoficamente. O trem está realmente lotado, disse. Um apito soou, ouviu-se o grito comprido, melancólico do motor. Os dois homens foram ao corredor. Lá fora, alguém gritava. En voiture! Estamos partindo, disse McQueen. Mas o trem não saíra ainda. Um outro apito soou. Se o senhor, disse o americano, preferir o leito de baixo, que é mais confortável, está ok para mim. Sujeito simpático. Não, protestou Poirot. Eu jamais o incomodaria. Mas seria bom. O senhor é muito amável. É apenas uma noite, explicou Poirot, até Belgrado. Ah, sim, o senhor fica em Belgrado. Não exatamente. O senhor sabe.
Houve um súbito sacolejo e os 2 homens ficaram à janela observando a longa plataforma iluminada enquanto o trem partia. O Oriente Express começava a sua viagem de 3 dias através da Europa. Capítulo 3. Poirot recusa um caso. No dia seguinte, Hercule Poirot entrou um pouco atrasado para o almoço no carro-restaurante. Acordara cedo, tomara café quase sozinho e passara a manhã relendo as notas do caso que o levava de volta a Londres. Pouco vira de seu companheiro de viagem. Monsieur Bock, que já se sentara, gesticulou, convidando o amigo a ocupar o lugar de frente. Poirot aceitou e logo descobriu estar naquela invejável posição que sempre é servida primeiro e com os melhores petiscos. A comida estava excelente. Só quando já estavam no requeijão, Monsieur Bock abordou o assunto diverso da alimentação. Estavam naquele período da refeição em que as pessoas se tornam filosóficas. Ah, suspirou, se ao menos eu tivesse a pena de Balzac, como eu descreveria esta cena? Uma boa ideia. Ah, você concorda? Mas isso já foi feito, não? E ainda leva ao romance, meu amigo. Tudo à nossa volta é gente de todas as classes, nacionalidades, idades. Durante 3 dias, esta gente, estranhos uns para os outros, é colocada junta. Dormem e comem sob o mesmo teto, não podem fugir um dos outros, e no fim dos 3 dias separam-se, tomam diversas direções, talvez para não mais se ver novamente. Ainda assim, retrucou Poirot, suponho que um acidente... Ah, não, meu amigo. Do seu ponto de vista seria lastimável, concordo, mas apesar disso, permita-nos, só por um momento, a suposição. Então talvez todos que estão aqui seriam ligados por um único elo, a morte. Um pouco mais de vinho, ofereceu Bock, passando a servir-se. Mas como você é mórbido, mon cher, talvez a digestão... É verdade, concordou Poirot. Aquela comida da Síria talvez não fosse muito adequada ao meu estômago. Poirot provou do vinho e, recostando-se, correu o olhar pensativamente pelo carro-restaurante. Havia 13 pessoas sentadas e, como Bock observara, de todas as classes e nacionalidades. Começou a estudá-las. Na mesa em frente, 3 homens. Na certa, viajavam sozinhos e tinham sido colocados juntos pelo pessoal do restaurante. Um italiano grandalhão palitava os dentes. Em frente, um típico inglês com ar de desaprovação de um criado bem treinado. Ao lado do inglês, um americano corpulento, num terno de cor berrante, possivelmente um caixeiro viajante. Você tem de terminar bem isso, grandão, dizia o americano, numa voz anasalada. O italiano parou com o palito para gesticular. Isso mesmo, é o que vivo dizendo. O inglês olhou para a janela e tossiu. O olhar de Poirot dirigiu-se para outro ponto. Numa mesa pequena, empertigada, sentava-se uma das senhoras mais feias que já vira. E, estranhamente, sua feiura era mais de fascinar que de repelir. E como se enfeitava! Trazia um colar de pérolas enormes que, muito provavelmente, eram verdadeiras. Suas mãos estavam cobertas de anéis. O casaco de peles caía para as costas pesadão. Um pequenino chapéu preto enfeitava-lhe o rosto amarelado. Falou com o garçom, num tom claro, cortês, mas autoritário. O senhor poderia fazer-me a cortesia de levar à minha cabina uma garrafa de água mineral e um copo grande de suco de laranja? Providencie frango sem tempero algum para o jantar e peixe cozido. O garçom respeitosamente disse que tudo seria arranjado, agradeceu com um aceno de cabeça e levantou-se. Seu olhar alcançou Poirot com um desinteresse aristocrático. Aquela é a princesa Dragomirov, explicou Bock discretamente. Russa. Seu marido fez fortuna antes da Revolução e investiu todo o dinheiro no exterior. Ela é extremamente rica, uma cosmopolita. Poirot assentiu. Já tinha ouvido falar da princesa. Ela é uma personalidade, disse Bock, feia como o pecado, mas que se faz notada. Concorda? Em outra das mesas grandes, Mary Debenham com 2 outras mulheres.
Uma alta, de meia-idade, usava uma blusa num padrão escocês e saia tweed. Os cabelos, de um louro esmaecido, estavam arrumados num rolo. Usava óculos e suas feições alongadas, amáveis, lembravam uma ovelha. Escutava o que dizia a terceira, uma mulher alta, de rosto agradável, mas velha, que parecia falar sem parar nem para respirar. E então minha filha disse: por que não se podem aplicar métodos americanos neste país? É muito natural para esta gente daqui ser indolente. Eles não têm o menor ânimo. Mas, do mesmo modo, você ficaria surpresa de ver o que o nosso colégio tem conseguido com sua excelente equipe de professores. Não há nada como a educação. Temos de aplicar nossas ideias ocidentais e fazer o Oriente reconhecê-las. Minha filha diz. O trem entrou num túnel. O ruído sufocou aquela voz calma e monótona. Na mesa seguinte, uma das pequenas, o coronel Arbuthnot sentava-se sozinho. Seu olhar se fixava nas costas de Mary Debenham. Eles não estavam juntos, ainda que aquilo pudesse ter sido facilmente arranjado. Por quê? Talvez Poirot imaginou Mary Debenham tivesse feito alguma objeção. Uma governanta aprende a cuidar de si, a importar-se com as aparências. Uma moça assim tem de ser discreta. Seu olhar dirigiu-se para a outra ponta do vagão. No fundo, encostada à parede, uma senhora de meia-idade, vestida de preto, rosto inexpressivo. Alemã ou escandinava, pensou. Provavelmente, dama de companhia. Logo vinha um casal conversando animadamente. O homem usava roupas inglesas de tweed, mas não era inglês. Embora sua parte de trás da cabeça fosse visível a Poirot, seu formato e a posição dos ombros o denunciavam. Um homem grande de boa aparência. De repente voltou-se e Poirot pôde ver o seu perfil. Um belo homem de 30, com um bigode grande. A mulher à sua frente ainda era uma mocinha, 20 anos, mais ou menos. Usava um casaco justo e saias pretas, blusa de cetim branco, um chapeuzinho elegante caído para o lado. Tinha um rosto de estrangeira, bonito, pele muito branca, olhos castanhos grandes, cabelos muito negros. Fumava um cigarro numa piteira longa. Suas unhas eram cuidadas, compridas, pintadas de vermelho. Usava uma esmeralda sobre platina. Havia coqueteria em seu olhar e na sua voz. Ele é jolie, Poirot murmurou. Marido e mulher, não? Boca sentiu. Embaixada húngara, creio eu, um belo casal. Só mais 2 pessoas almoçavam. O companheiro de viagem de Poirot, McQueen e seu patrão. Mr. Hatchett. Este último estava em frente para Poirot, que pela segunda vez estudou aquele rosto, notando uma falsa benevolência na expressão e olhos pequeninos e cruéis. Bock notou a mudança de expressão do amigo. Observa o seu animal selvagem? Poirot fez que sim. O café foi trazido. Bock levantou-se. Começara a refeição antes de Poirot. Volto à cabina. Venha em seguida conversar um pouco. Com prazer. Poirot tomou seu café e pediu um licor. O atendente ia de uma a outra mesa com uma caixa de dinheiro, aceitando o pagamento de contas. Ouviu-se novamente a velha senhora americana. Minha filha dizia: leve um bloco de vales para as refeições e você não terá qualquer problema. Mas não é bem assim. Parece que eles têm de receber uma gorjeta de 10% e há também aquela garrafa de água mineral ou qualquer outra água diferente. Eles não têm nenhuma Evian Novik, o que me parece muito estranho. A questão, explicou a senhora, de rosto comprido, é que eles têm de servir a água da região. De qualquer maneira, é muito estranho isto. Olhou o troco à sua frente. Olha o dinheiro que estão me dando. Dinares ou coisa parecida. Parece lixo, isto sim. Minha filha dizia... Mary Debenham empurrou a cadeira para trás e levantou-se, despedindo-se com uma breve curvatura das outras 2. O coronel Arbuthnot já seguiu. Recolhendo o dinheiro desdenhado, a senhora americana saiu, o mesmo fazendo a outra mulher. Ficaram no restaurante apenas Poirot, Ratchet e McQueen. Ratchet disse qualquer coisa a seu companheiro que se saiu. Ergueu-se, mas em vez de retirar-se, dirigiu-se inesperadamente ao lugar em frente a Poirot. Poderia ceder-me um fósforo?
Perguntou num tom anasalado e apressou-se. Meu nome é Ratchet. Poirot inclinou-se levemente, levando a mão a um dos bolsos e retirando uma caixa sem abrir. Creio ter o prazer de estar falando com o Monsieur Hercule Poirot, é verdade? Poirot inclinou-se novamente. O senhor está bem informado, Monsieur? O detetive sentiu que aqueles olhos estranhos o observavam atentamente antes que seu dono falasse de novo. Em meu país, disse, gostamos de ir direto ao assunto. Sr. Poirot, quero dar-lhe uma tarefa. Minha clientela, respondeu Poirot, as sobrancelhas levantadas, é atualmente muito limitada, Monsieur. Só conduzo uns poucos casos. Naturalmente, mas trata-se, Monsieur Poirot, de muito dinheiro. E repetiu em tom macio, persuasivo, muito dinheiro. Hercule Poirot calou-se por 1 minuto ou 2 e observou. O que quer que ele faça, Monsieur Ratchet? Monsieur Poirot, sou um homem rico, um homem muito rico. Homens nesta situação têm inimigos. Eu tenho um inimigo. Apenas um inimigo? O que quer dizer com isto? Perguntou Ratchet. Monsieur, minha experiência indica que quando um homem está numa situação de, como o senhor diz, ter inimigos, ele não os resume em apenas um. Ratchet pareceu aliviado pela resposta de Poirot. Claro, gostei da sua observação. Inimigo ou inimigos, pouco importa. O que importa é a minha segurança. Segurança? Minha vida foi ameaçada, Monsieur Poirot. Mas sou dos homens que sabem cuidar de si. Retirou uma pequena pistola automática do bolso do casaco, mostrou-a e guardou-a novamente. Não sou do tipo de homem que pode ser apanhado dormindo, mas quero estar duplamente seguro disto. Creio que o senhor é o homem indicado para o meu dinheiro, Monsieur Poirot. E lembre-se, muito dinheiro. Poirot olhou pensativamente por alguns minutos. Seu rosto não dizia absolutamente nada. Ratchet não poderia adivinhar o que lhe passava pelo pensamento. Lamento, Monsieur, disse com convicção, mas tenho sido muito feliz na minha profissão. Gastei o suficiente para satisfazer tanto os meus desejos como meus caprichos. E agora só aceito casos que me interessam. O senhor tem muito bons nervos, disse Ratchet. Mas será que $20.000 não o tentariam? Absolutamente. Se o senhor está barganhando por mais, não conseguirá. Sei quantas coisas valem exatamente. Eu também, Monsieur Ratchet. O que há de errado com a minha oferta? Poirot ergueu-se. Se me desculpar a observação pessoal, eu não gosto da sua cara, Monsieur Ratchet. Dizendo isto, foi deixando o carro-restaurante. Capítulo 4. Um grito na noite. O Simple Orient Express chegou a Belgrado naquela noite às 9:15 e não deveria partir antes das 9:15. Poirot desceu a plataforma. No entanto, não se demorou muito ali. O frio piorara e, embora a plataforma fosse mais ou menos protegida, nevava muito lá fora. Voltou à cabina. O condutor, que batia os pés na plataforma e sacudia os braços para manter-se aquecido, dirigiu-se a ele. Suas malas, Monsieur, foram transferidas para a cabina número 1, de Monsieur Bock. Mas onde está Monsieur Bock? Ele mudou-se para o carro de Atenas, que acaba de ser engatado. Poirot foi ao encontro do amigo, que recusou todos os seus protestos. Não é nada, absolutamente nada. Assim é bem melhor. Você vai seguir até a Inglaterra, de modo que é melhor permanecer no carro que segue até Calais. Eu estou bem aqui, é bem mais calmo. Este carro está vazio, a não ser por mim e por um médico grego. Ah, meu amigo, que noite. Dizem que há anos não nevava tanto. Vamos esperar que pare logo. Não estou muito satisfeito com ela, posso assegurar-lhe. Pontualmente às 9:15, o trem deixou a estação.
Logo depois, Poirot levantou-se, disse boa noite ao amigo e cruzou o corredor até seu vagão, logo à frente do carro-restaurante. Nesse segundo dia da viagem, as barreiras tinham se quebrado. O coronel Arbuthnot estava de pé à porta da cabina, falando com McQueen, que ao ver Poirot, interrompeu o que dizia. Parecia muito surpreso. Ei! Bradou. Pensei que tivesse nos deixado. O senhor disse que ficava em Belgrado. O senhor me entendeu mal, respondeu Poirot sorrindo. Lembro-me que o trem deixava Istambul quando falávamos disso. Mas, homem, a sua bagagem se foi. Levaram-na para outra cabina. É só. Sim, compreendo. McQueen retomou a conversa com Arbuthnot e Poirot continuou no seu caminho. A duas portas da sua cabina, a velha senhora americana, Mrs. Hubbard, conversava com a mulher de rosto comprido, uma sueca. Empurrava uma revista para ela. Vamos, pegue, querida. Tem muitas outras coisas para ler, mas... Voltou-se para Poirot. Não está horrivelmente frio? A senhora é muito gentil, respondeu-lhe a dama sueca. Nada disso. Espero que durma bem e que sua cabeça doa menos amanhã de manhã. É só o frio. Vou tomar um pouco de chá. Você tem aspirina? Tem certeza? Olha que eu tenho muitas. Bem, boa noite, querida. Dirigiu-se a Poirot enquanto a outra se retirava. Pobre criatura, sueca, pelo que sei, uma professora missionária, excelente pessoa, mas não fala muito inglês. Estava muito interessada no que lhe contei sobre a minha filha. Poirot naquele momento já sabia tudo sobre a filha de Mrs. Hubbard. Todos os passageiros que conheciam inglês o sabiam. Como ela e seu marido trabalhavam na equipe de um grande colégio americano em Esmirna, como fora a primeira viagem de Mrs. Hubbard ao Oriente, o que ela pensava dos turcos e de seus arranjos e das condições de suas estradas. A porta mais próxima se abriu e um valete magro, pálido, saiu. Lá dentro, Poirot percebeu Mr. Ratchett sentado na cama. Ao ver Poirot, a expressão do seu rosto mudou, aborrecida. A porta fechou-se. Mrs. Hubbard chegou-se para o lado do detetive. O senhor sabe, aquele homem me apavora. Não o valete, seu patrão ou mestre. Há qualquer coisa de errado com aquele homem. Minha filha sempre dizia que sou muito intuitiva. Quando mamãe tem um pressentimento, ela está certa. É o que minha filha sempre diz. E eu tenho um pressentimento acerca daquele homem. Ele é meu vizinho e eu não gosto disso. A noite passada, tranquei a porta que liga as duas cabinas. Acho que vi a maçaneta girar. O senhor sabe, eu não ficaria nem um pouco surpresa se aquele homem fosse um assassino, um desses ladrões de trem dos quais se ouve falar. Estou morta de pavor por causa dele. Minha filha disse que eu faria uma boa viagem, mas há qualquer coisa que não me agrada. Pode ser tolice, mas sinto que alguma coisa vai acontecer. Qualquer coisa. E não sei como aquele rapaz tão agradável pode ser secretário dele. O coronel Arbuthnot e McQueen surgiram no corredor, caminhando em sua direção. Venha à minha cabina, disse McQueen. A cama ainda não foi preparada. O que quero saber sobre a sua política na Índia é... Os dois homens passaram e seguiram para a cabina de McQueen. Mrs. Hubbard despediu-se de Poirot. Acho que vou para a cama, ler um pouco. Boa noite. Boa noite, madame. Poirot caminhou para sua cabina, vizinha de Ratchett. Trocou de roupa e deitou-se, leu durante meia hora e apagou a luz. Mas naquele momento ouviu um grito abafado. Uma campainha soou. Poirot sentou-se e acendeu a luz. Notou que o trem parara, talvez numa estação. Aquele barulho o surpreendera. Lembrou-se de que Ratchett estava na cabina ao lado. Levantou-se e abriu a porta justamente quando o condutor vinha correndo e batia na porta ao lado. Poirot deixou a cabina entreaberta e prestou atenção. O condutor batia pela segunda vez. Outra sineta tocou e a luz denunciou outra cabina que se abria. O condutor olhou para trás. Ao mesmo tempo, uma voz vinda da cabina ao lado avisava. « Ce n'est rien, je me suis trompé. »« Bien, monsieur. » O condutor apressou-se novamente para atender o chamado da cabina de onde vinha a luz. Poirot voltou para a cama, seu pensamento aliviado, e desligou a luz. Olhou o relógio. 23 para 1.
Capítulo 5. O crime. Encontrou dificuldades em conciliar o sono novamente, sentindo falta do movimento do trem. Se era uma estação, estava estranhamente tranquila. No trem, ao contrário, os ruídos pareciam mais altos. Pude ouvir os movimentos de Ratchet na cabina ao lado, um clique do fechar da pia, o som da água correndo, de lavar as mãos, depois outro clique da torneira, passos no corredor lá fora de alguém usando chinelos. Hercule Poirot permaneceu deitado, olhando para o teto. Por que a estação estaria tão silenciosa? Sentiu a garganta seca. Esquecera de pedir a água mineral de sempre. Olhou novamente o relógio. 1h15. Chamaria o condutor para que trouxesse a água. Seus dedos dirigiram-se para o botão da campainha, mas pararam quando ouviu-a soar novamente. Afinal, o homem não poderia atender todos os chamados ao mesmo tempo. Trem, trem, trem. A campainha soou outra vez. Onde estaria o homem? Alguém estava ficando impaciente. Trem. Fosse quem fosse, mantinha um dedo solidamente sobre o botão. De repente, fazendo barulho, com os passos ecoando pelo corredor, o condutor chegou, batendo a uma porta não muito distante da cabina de Poirot. Então ouviu vozes. A do condutor, desculpando-se, e a de uma mulher insistente e volúvel. Mrs. Hubbard. Poirot sorriu para si mesmo. Altercação. Se é que era isso, prolongou-se por algum tempo. 90% do barulho vinha de Mrs. Hubbard, 10% do condutor. Finalmente a discussão pareceu ter chegado ao fim. Poirot ouviu um boa noite, madame, e o ruído de uma porta que se fechava. Apertou a campainha. O condutor atendeu prontamente. Parecia irritado e temeroso. De l'eau minérale, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Um piscar de olhos de Poirot colocou-o mais à vontade. La dame américaine. Sim. Imagine o problema, disse ele passando a mão na testa, que tive com ela. Ela insiste, mas insiste que havia um homem na sua cabina, naquele espaço, onde poderia se esconder. Discuti com ela, disse-lhe que aquilo era impossível. Ela insistiu que quando se levantou, havia um homem lá. E como? Perguntei. Teria ele saído e deixado a porta trancada? Mas ela não deu ouvidos à razão, mas não havia nada que pudesse me ter medo. Esta neve... Neve? Mas sim, monsieur. O senhor não notou? O trem parou por causa da nevasca. Só Deus sabe quanto tempo ficaremos aqui. Lembro-me de uma vez em que fiquei 7 dias retido. Onde estamos? Entre Visconti e Brod. Lá. Boa noite, monsieur, disse o homem e foi buscar a água. Poirot tomou um copo d'água e se recompôs para o sono. Já estava cochilando quando alguma coisa o acordou de novo. Desta vez, algo pesado caíra, batendo a porta. Levantou-se, abriu a porta e olhou para fora. Nada. Mas à sua direita, mais adiante, no corredor, uma mulher enrolada num robe escarlate se distanciava dele. Na outra ponta, sentado em seu pequeno banco, o condutor rabiscava números numa grande folha de papel. Tudo estava calmo. Realmente ando sofrendo dos nervos, disse Poirot. Voltou para a cama e dormiu até de manhã. Ao acordar, o trem continuava parado. Levantou uma persiana e observou o exterior. O trem estava cercado por grandes montes de neve. Olhou o relógio. Eram mais de 9 horas. Às 10:15, vestido com elegância, dirigiu-se ao carro-restaurante, onde o falatório era grande. Todas as barreiras que poderiam ter havido entre os passageiros tinham caído definitivamente por terra. Todos estavam agora unidos pela má sorte. Mrs. Hubbard era que reclamava mais alto. Minha filha disse que esta seria a melhor das viagens do mundo. É só entrar no trem e chegar a Paris. E agora podemos ter de ficar aqui por vários dias. Meu navio parte depois de amanhã. Como vou pegá-lo agora? E não posso nem telegrafar, cancelando a reserva. Isso está me deixando louca. O italiano comentou que tinha negócios urgentes em Milão. O americano grandalhão lamentou, muito ruim, madame, e expressou sua esperança de que o trem poderia recuperar o tempo perdido. Minha irmã, suspirou a sueca, e seus 3 filhos estão esperando por mim. Vão pensar que me aconteceu alguma coisa ruim. Quanto tempo ficaremos aqui?
Perguntou Mary Debenham. Será que alguém pode saber? Sua voz parecia impaciente, mas Poirot notou a ausência daqueles sinais de ansiedade que demonstrara no Taurus Express. Mrs. Hubbard começava de novo. Não há neste trem ninguém que saiba de nada, e ninguém está tentando fazer nada. Só um grupo de estrangeiros inúteis. Se isto acontecesse nos States, haveria alguém, pelo menos, tentando fazer alguma coisa. Arbuthnot virou-se para Poirot e disse num francês carregado de inglês. Vous êtes un directeur de la ligne de Croix, monsieur. Vous pouvez non dire. Não, corrigiu Poirot em inglês. Não sou eu. O senhor está me confundindo com seu amigo Monsieur Bock. Ah, desculpe-me. Não é nada. Essas coisas são naturais. Afinal, estou na cabina que antes era dele. Bock não estava no restaurante. Poirot olhou à volta para notar as ausências. A princesa Dragomirov, o casal húngaro, bem como Hatchet, seu valete, e a dama de companhia alemã. A senhora sueca enxugava os olhos. Sou uma tola, lamentou-se, por chorar como criança pequena. Tudo estará bem, aconteça o que acontecer. Deus é grande. Esta demonstração de fé cristã não era tão bem compartilhada pelos demais. Tudo estará bem, disse McQueen, mas poderemos ficar presos dias aqui. Em que país estamos, afinal? Perguntou Miss Hubbard, chorosa. Ao saber que se tratava da Iugoslávia, disse: Oh, um desses países dos Balcãs. Que se pode esperar? A senhorita é a única que não parece impaciente, mademoiselle, disse Poirot a Miss Debenham, que deu levemente de ombros. Que é que se pode fazer? Trata-se de uma filósofa, mademoiselle. Isso implica uma atitude desprendida. Creio que minha atitude é mais egoística. Apenas aprendi a não me deixar tomar por emoções inúteis. Miss Debenham não estava olhando para Poirot. Seu olhar estava perdido além da janela, na neve que caía em flocos pesados. A senhorita tem uma personalidade forte, mademoiselle, observou gentilmente Poirot. Creio que a personalidade mais forte é entre nós. Oh, não, realmente não. Conheço uma pessoa muito, mas muito mais forte do que eu. Ela é? Miss Debenham despertou para o que dizia, percebendo que estava se revelando a um estranho com o qual só trocara meia dúzia de palavras anteriormente. Sorrindo, disse: Bem, aquela senhora, por exemplo, o senhor deve tê-la notado. Uma senhora muito feia, mas fascinante. Tudo o que ela tem a fazer é levantar um dedo e pedir algo em voz polida, e todo o trem sai correndo. Também sai correndo para o meu amigo Monsieur Bock, disse Poirot, que é um dos diretores da empresa e não porque tem uma personalidade forte. Miss Debenham sorriu. A manhã se passara. Muitos passageiros, incluindo Poirot, permaneciam no carro-restaurante. Adotara-se uma vida comunal para passar melhor o tempo. Ouviu um bocado demais sobre a filha de Miss Hubbard e sobre os hábitos do falecido Mr. Hubbard. Soube que ele costumava levantar-se cedo, começar o café da manhã com um mingau, do que fazia durante o dia até retirar-se à noite, para dormir com as meias que Mrs. Hubbard fizera para ele. Quando escutava um relato dos objetivos missionários da senhora sueca, um dos condutores da Wagon-Lit aproximou-se. Pardon, monsieur. Sim. Os cumprimentos de Monsieur Bock. Ele apreciaria que o senhor fizesse a gentileza de ir vê-lo por alguns minutos. Poirot levantou-se e murmurou algumas desculpas à senhora sueca e seguiu o empregado da ferrovia. Atravessou o corredor do vagão em que viajava, depois o do outro. O condutor bateu à porta, depois deu passagem a Poirot. A cabina não era a que Bock ocupava antes. Era na segunda classe, escolhida talvez por ser um pouco maior e dava a impressão de estar lotada. Bock estava sentado numa cadeira a um canto. No outro, junto à janela, um homem pequenino, moreno, olhava a neve.
de pé e quase impedindo a passagem de Poirot, um homem grande de uniforme azul, o chefe do trem, e o condutor do seu vagão. "Ah, meu amigo!" gritou Bock. "Venha! Precisamos de você!" O homem pequenino à janela virou-se. Poirot espremeu-se ao passar pelos 2 empregados da ferrovia e sentou-se de frente para o amigo. A expressão de Bock fez com que imaginasse uma série de coisas ao mesmo tempo. Era óbvio que algo muito estranho se passara. "Que aconteceu?" "Tem todo o direito de perguntar. Primeiro esta neve, esta parada, e agora..." "Agora o quê?" "Agora um passageiro morre na cabina, apunhalado", disse Bock com uma calma que mal disfarçava seu desespero. "Um passageiro? Qual deles?" "Um americano, um homem chamado..." Consultou umas anotações. "Ratchet. É isso mesmo, Ratchet?" "Sim, Monsieur Bock", observou um dos empregados. Poirot olhou com atenção. O homem estava branco como cera. "Melhor mandar este homem sentar-se. Do contrário, acaba desmaiando." O chefe do trem moveu-se vagarosamente e o outro sentou-se num canto, escondendo o rosto com as mãos. "Ah", disse Poirot. "Isso é sério." "Claro que é sério. Para começar, um assassinato, o que já por si mesmo é uma calamidade de primeira ordem. Mas não apenas isso. As circunstâncias são muito incomuns. Estamos aqui obrigados a uma parada. Poderemos ficar aqui durante horas, talvez dias. Outra circunstância, quando atravessamos os outros países, a polícia local visita o trem, mas não na Iugoslávia, compreende?" "É uma situação muito difícil", disse Poirot. "O pior ainda está por vir. Dr. Constantini, esqueci, não pude apresentá-lo. Dr. Constantini, Monsieur Poirot." O pequeno homem moreno inclinou-se. Poirot retribuiu o cumprimento. "Dr. Constantini acha que a morte ocorreu por volta de 1 da manhã. É difícil ser preciso nessas coisas", ressalvou o médico, "mas diria com certeza que a morte se deu entre 00:30 e 2 da manhã." "Quando Monsieur Ratchet foi visto vivo pela última vez?" perguntou Poirot. "Sabemos que estava vivo à 00:40, quando falou com o condutor", respondeu Bock. "Certo", comentou Poirot. "Eu mesmo ouvi o que se passava. Isso é a última coisa que se sabe?" "Sim." Poirot voltou-se para o médico, que prosseguiu. "A janela da cabina de Ratchet estava inteiramente aberta, levando a crer que o assassino escapou por ali. Mas, na minha opinião, trata-se de um truque. Quem quer que fugisse por ali deixaria rastros na neve. Não havia nenhuma pegada." "Quando o crime foi descoberto?" perguntou Poirot. "Michel." O condutor sentou-se. Seu rosto continuava pálido e apavorado. "Conte a este cavalheiro exatamente o que aconteceu." O homem começou com as palavras saindo meio confusas da boca. "O valete de Monsieur Ratchet bateu várias vezes na porta da cabina dele pela manhã. Ninguém respondia. Então, à meia hora, o garçom do carro-restaurante chegou. Queria saber se o passageiro tomaria o de jejum. Eram 11 horas, o senhor sabe. Abri a porta para ele com a minha chave, mas havia também uma corrente como tranca. Não houve resposta e lá estava frio, muito frio, com a janela aberta e a neve caindo dentro. Pensei que talvez o cavalheiro tivesse tido um ataque. Chamei o chefe do trem, quebramos a corrente e entramos. Ele estava... Ah, c'était terrible." Escondeu novamente o rosto entre as mãos. A porta estava fechada à chave e trancada com uma corrente por dentro, observou Poirot. "Não seria suicídio?" O médico grego deu uma gargalhada sardônica. "Será que um suicida consegue furar-se em 10, 15 lugares diferentes?" Os olhos de Poirot se arregalaram. "Mas isso é uma ferocidade", comentou. "Coisa de mulher", disse o chefe do trem, manifestando-se pela primeira vez. "Só uma mulher poderia apunhalar desta maneira." O médico balançou a cabeça pensativamente. "Então deve ter sido uma mulher muito forte. Não quero falar tecnicamente, o que faria confusão, mas posso assegurar que 1 ou 2 golpes foram dados
com tanta força que chegaram a ferir os ossos. Não foi, é claro, um crime científico, disse Poirot. Muito bárbaro, comentou o Dr. Constantine, e os golpes foram desferidos à torto e à direito. Alguns nem pegaram direito. É como se alguém fechasse os olhos enquanto os desferia, um atrás do outro. Cette infama, comentou novamente o chefe do trem. As mulheres são assim, e quando ficam com raiva, tornam-se muito fortes. Disse com tal convicção que ninguém duvidou de sua experiência prévia. Tenho, talvez, alguma coisa para acrescentar ao que já conhecem, retrucou Poirot. É que Monsieur Ratchet falou comigo ontem, e tanto quanto pude entender, disse-me que sua vida estava em perigo. Bumped off. Foi a expressão americana que usou, não? Perguntou Bock. Então não foi uma mulher. É um gangster, um pistoleiro. O chefe do trem sentiu que sua teoria se reduzira a nada. Sendo assim, disse Poirot, parece ter sido um amador. Poirot dava a transparecer uma desaprovação profissional. Há um americano grandalhão no trem, disse Bock. Um homem de aparência comum, mas com roupas horríveis. Masca chicletes o tempo todo, o que, creio eu, não é um bom costume entre gente educada. Compreende o que quero dizer? O condutor para o qual se dirigia concordou. Oui, monsieur. O número 16. Mas não pode ter sido ele. Eu o teria visto sair ou entrar da cabina. Pode ser que não. Pode ser que não. Mas isso veremos em seguida. A questão é o que vamos fazer. Olhou significativamente para Poirot, que lhe devolveu o olhar. Venha, meu amigo, disse o Sr. Bock. Você compreende o que eu estou querendo pedir. Você conhece sua capacidade. Assuma o comando desta investigação. Não recuse. Veja, isto é muito sério. Falo pela Companhia Internationale de Wagons-Lits. Como será simples se, quando a polícia iugoslava chegar, pudermos apresentar-lhe o caso resolvido. Do contrário, demoras, aborrecimentos, 1 milhão de coisas inconvenientes, talvez, quem sabe, sérios problemas para a gente inocente. Não, esclareça o mistério. Diremos, um homem foi assassinado, este é o assassino. E suponho que eu não resolvo o caso. Ah, mon cher, a voz de Monsieur Bock demonstrava carinho. Conheço a sua reputação, sei alguma coisa sobre seus métodos. Este é o caso ideal para você, olhar os antecedentes de todas essas pessoas, descobrir quem são, tudo isso leva tempo, aborrecimento e sem fim. Mas não ouvi dizer que você, para resolver um caso, só precisava sentar-se e pensar? Pois faça isso. Entreviste os passageiros, olhe o corpo, examine as pistas e... Eu tenho fé em você. Estou certo de que nada disto que falam de você é lenda. Sente-se e pense. Use, como tenho ouvido você dizer tanto, as pequeninas células cinzentas da mente. Você saberá tudo. Bock inclinou-se para a frente, o olhar fixado com carinho no amigo. A sua confiança é tocante para mim, meu amigo, respondeu Poirot emocionado. Como você diz, este caso não pode ser difícil. Eu mesmo ontem à noite... Mas não falemos nisso agora. Na verdade, este caso me intriga. Há meia hora estava pensando como seria aborrecido se ficássemos aqui. E agora parece um problema para eu resolver. Você aceita, então? C'est entendu. Você deixa o caso comigo. Bem, então estamos todos à sua disposição. Para começar, gostaria de ter uma planta do carro Istambul-Calais, com uma relação das pessoas que ocupam as várias cabinas, bem como seus passaportes e passagens. Michel providenciará tudo. O condutor da Wagons-Lits retirou-se. Que outros passageiros existem no trem? Neste vagão, os únicos são o Dr. Constantine e eu. No vagão de Bucareste, um cavalheiro idoso, aleijado de uma perna. É um velho conhecido do condutor. Depois vêm os carros comuns, mas estes não nos interessam, pois foram fechados após o jantar. Na frente do Istambul-Calais há apenas o carro-restaurante.
Então, disse Poirot, tudo indica que temos de procurar nosso homem no Istanbul Calais. O grego assentiu. À 00:30 entramos na nevasca. Ninguém deixou o trem desde então. Bock disse solenemente. O assassino está entre nós. E no trem?